Boa tarde, quinto ano. Dando continuidade à nossa aula de história da semana passada, onde nós vimos as primeiras sociedades, né, que começaram a se organizar, tá? Que foram a antiga Mesopotâmia e mais para frente a gente vai ver sobre o Egito. Então, falando sobre a antiga Mesopotâmia, lembrando que Mesopotâmia significa terra entre rios, tá? E que esse nome foi dado pelos antigos gregos, porque essa região ficava entre os rios Tigres e Eufrates, né? E a sociedade da Mesopotâmia foi se organizando pouco a pouco, eles eram produtores agrícolas, ok? O comércio deles era a base de troca, e na antiga Mesopotâmia foi que começou a. Foi onde começou os estados, ok? Onde eles fizeram as primeiras formas de organização, eles pagavam tributos, né? Que a população tinha que pagar tributos. E como as cidades foram aumentando, eles criaram um estado para administrar as necessidades de todas as cidades, tá? A gente viu também que algumas cidades da antiga Mesopotâmia, Urique, Erido e Lagash, estão entre as mais antigas, né, do planeta, e que também na Mesopotâmia os palácios eram grandiosos, onde os reis viviam. E agora a gente vai ver os povos antigos da Mesopotâmia. Então vamos lá. Vamos destacar esse primeiro pedaço aí, primeiro parágrafo, a primeira linha. A antiga Mesopotâmia foi ocupada por diferentes povos que disputavam entre si o domínio das terras e do poder político da região. O mapa abaixo mostra alguns dos povos que ocuparam a Mesopotâmia ao longo do tempo, bem como a região em que cada sociedade primeiramente se estabeleceu. Então vamos ver aí o mapa. Alguns povos da Mesopotâmia. Então vejam aí alguns povos que tentaram invadir lá. Temos aqui, deixa eu mudar aqui, ó, caldeus, os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, ok? Então são todos esses, ó, assírios, amoritas, acádios, sumérios e caldeus. Aqui estão as cidades mais antigas que eu falei para você, ó, Ur, Uruk, Nippur, tá vendo? E Lagash. São as mais antigas aqui da antiga Mesopotâmia. Desse lado aqui a gente vê o deserto da Arábia, ok? E vamos lá. Veja a seguir em que período cada povo se estabeleceu na antiga Mesopotâmia. Então, vamos destacar aí. Sumérios estabeleceram-se na região em 4000 a.C. Os acádios fundaram um império em 2350 a.C. Os amoritas, em cerca de 1900 a.C., eles conquistaram o império dos acádios e fundaram um império cujo governante mais conhecido foi Hammurabi, entre
1792 a.C. e 1750 a.C. Os assírios, que ocuparam primeiro o norte da Mesopotâmia e conquistaram um vasto território. E o governante mais conhecido do império foi Assurbanipal, que esteve no poder até 626 a.C. E temos também os caldeus, povo que também conquistou a Mesopotâmia e fundou um império na região. Deixa eu voltar aqui. Os caldeus, povo que também conquistou a Mesopotâmia. Vocês podem colocar aqui, ó, Nabucodonosor foi seu governante mais famoso entre os anos de 604 a.C. a 542. Continuando. Código de Hammurabi. Para entender o funcionamento da vida política da Mesopotâmia, vamos conhecer o exemplo de um dos governantes da região, Hammurabi. Então vamos destacar aí. Entre 1792 e 1750 a.C., Hammurabi destacou-se pela organização e criação de diversas leis que passaram a ser válidas para todos os súditos do seu império. Os conjuntos de leis emitidos entre os conjuntos de leis emitidos está o chamado Código de Hammurabi, que estabelecia regras para a vida em sociedade. Continuem marcando. Esse conjunto de leis contava com 282 cláusulas que foram gravados em um monumento em pedra, em basalto negro, ok? Em 1981, esse monumento ele foi encontrado por pesquisadores em Susa, antiga cidade que fez parte do Império Babilônico. O Código Hammurabi, continue marcando, continha antigas leis que já existiram entre os povos da Mesopotâmia e organizava outras que tratavam de direitos tratavam de direitos, deveres e punições e propriedades. Então vamos ver aí agora essa figura. Essa figura é o monumento com o Código de Hammurabi, ok? Tem 2,25 metros de altura e a sua superfície é coberta por um texto de escrita acádica. Atualmente, esse monumento está preservado no Museu do Louvre, em Paris, na França. Eu quero que vocês respondam aí para mim. É verdade? Segundo pesquisadores, o conjunto de leis chamado Código de Hammurabi foi importante para a formação e o fortalecimento do Estado entre os povos mesopotâmicos. Verdade ou mentira? Se for verdade, escrevam aí verdade. Se for mentira, escrevam mentira. Não precisa justificar. Eu vou continuar aqui dando uma introdução do Antigo Egito, mas nós só vamos ver as características, sociedade, na próxima aula, tá? Então vamos lá. Esse aí é o é verdade que eu pedi para vocês fazerem, só para vocês responder
Se é verdade ou se é mentira. Eu acabei de falar ali na aula. Vamos ver quem prestou atenção. Então, aqui é uma introdução da próxima aula. Nós vamos conhecer o Antigo Egito, tá? Vamos conhecer a antiga sociedade do Crescente Fértil, tá? Que é o Egito. Vamos ver como essa sociedade se desenvolveu, tá? Como era o trabalho. Vamos ver todas as características aí. Mas, a princípio, vamos destacar só essa parte aqui, ó. Essa sociedade se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Nilo, há mais ou menos 6.000 anos. Ao longo de quase 4.000 anos, os antigos egípcios formaram uma sociedade marcada pelo estabelecimento de um estado. Também, assim como a Mesopotâmia, tá, gente? Também foi criada, tá? Marcada pelo estabelecimento de um estado. Entre os antigos egípcios havia muito trabalho, então eles precisavam realizar o aproveitamento das águas do rio Nilo com a construção de diques, canais de irrigação, represas e sistemas de drenagem. Os egípcios também desenvolveram um notável conhecimento a respeito dos ciclos da natureza, que era necessário para lidar com as cheias e as vazantes do rio. Eles também criaram um sistema de escrita e se destacaram nas obras e de arquiteturas. Então, nas próximas aulas, nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre o Egito. Vamos estar falando como era a vida em sociedade no Egito. Vamos estar falando sobre os faraós. O primeiro faraó. Vamos aprender por que havia o Alto Egito e o Baixo Egito. Vamos aprender sobre o primeiro faraó, quem foi o primeiro faraó, tá? E vocês assistam direitinho essa aula, façam a atividade do caderno, tá? E um bom final de semana para vocês.